Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui para mais pesquisas. Hoje é terça, dia 19 de dezembro, já no finzinho do ano. Domingo é véspera de Natal. Então a gente está, aguardando um ano novo melhor. Vamos que vamos. E a pesquisa agora é sobre a inauguração do estádio Rubens Gomes. Aconteceu em 1958, em 17 de agosto. E o estádio, gente, ele foi inaugurado com muita festa. Foi uma empreitada do Santo Antônio Futebol Clube, do qual o presidente era o senhor Rubens Gomes, esse da fotografia que vocês estão vendo aí agora. Pai do meu amigo Rubinho Gomes, jornalista, antigo jornalista aqui de Vitória, que mora na Barra do Jucu. Até falei com ele ontem sobre essa pesquisa que nós fizemos ontem, um vídeo sobre o Pelé e o Santos de Pelé, a participação nessa inauguração em 1958, que acabou não acontecendo, e quem veio para a inauguração foi o Botafogo. Botafogo, campeão brasileiro. A formação do Botafogo, na verdade, era o selecionado da nossa seleção brasileira, campeã na Suécia. Então o Botafogo era praticamente a seleção brasileira, com Garrincha, Didi, Zagallo, etc. Então, gente, esse jogo foi importante porque ele inaugurou uma iniciativa privada de um estádio de futebol, de um time de futebol, que era bancado por iniciativa privada, claro, com patrocinadores, alguma ajuda do governo, mas ele se bancava. Nessa época o futebol capixaba estava bombando nos anos 50, ele já vinha numa escalada muito positiva nos anos 30, 40, 50. Depois a gente faz um vídeo para falar do futebol capixaba em todas as décadas, desde a década de 1910 com o Alfredense, que foi o primeiro time de futebol profissional do Espírito Santo, em Alfredo Chaves. Agora, essa escalada do futebol capixaba se deu de forma que nós podíamos ver naqueles anos 50, pelo menos uns 50 times de futebol de todos os tipos que você puder imaginar. Cada bairro tinha um time de futebol. Era impressionante. Lá na Vila Rubim, por exemplo, onde eu nasci e cresci, nós tínhamos o Náutico, tínhamos o Americano, que era o nosso time de coração, onde meu pai jogou profissionalmente, lá na Ladeira São Jacobe com Santo André. Então, o futebol capixaba realmente estava de vento em popa e as pessoas acorriam aos estádios. Não havia estádios, né? Mas tinha o Rio Branco, o estádio do Rio Branco. Mas o pessoal corria para ver esses jogos, né, em campos de várzea, em Vila Velha. O pessoal ia para a Serra e ia para o interior, e pegava um ônibus, ia para Colatina, ia para Linhares, ia para São Mateus. Papai que contava essas histórias, que eles pegavam, entravam no ônibus e iam para todo lugar, porque tinha futebol direto, todos os dias da semana tinham campeonatos, e os campeonatos eram pequenininhos, mas todo mundo prestigiava. E faltou naquele momento ali nos anos 50 para 60 uma organização para que os times ficassem mais fortes e que os nossos craques não fossem para fora, que vinha acontecendo desde os anos 30. Depois eu vou fazer mais um vídeo para falar dos jogadores capixabas que fizeram parte de grandes times do Brasil, que inclusive foram para seleções brasileiras de várias épocas, né? Então esse jogo da inauguração do estádio Rubens Gomes, que ficava em Vila Velha, se deu em 17 de agosto de 1958. Aí você vê o Rubens Gomes durante a inauguração do estádio. Aqui o time do Santo Antônio, do qual fazia parte meu pai, como reforço, que veio do Americano. Esse é papai, Jaime Pirajá. O árbitro dessa partida foi Antônio Viug. Assistentes Rubens Barbosa e Euclides Onofre. Foi um amistoso entre Botafogo e Santo Antônio. E o time do Botafogo, gente, jogou com Hernani, Kaká, Tomé, Servilho e Nilton Santos. Olha só, jogadores da seleção brasileira, hein? Pampolini e Didi. Didi depois tem uma história que papai iria substituir Didi quando foi chamado para testes no Rio, né? Garrincha, Paulo Valentim, Quarentinha e Zagallo.
o técnico era João Saldanha, você vê, né? Então foi um jogo assim sensacional. Esse é o time do Santo Antônio. Cadê o time do Botafogo? Tá aí os dois times em formação. Aí a gente vê Garrincha, Didi tá aqui no meio, Zagallo tá aqui, ó. Gente, era um timaço, né? Tá aqui Newton Santos aqui em cima, ó, no meio aqui, ó. Caramba, que timaço. E papai tá aqui, ó, ao lado aqui. É o segundo aqui da esquerda para a direita no time do Santo Antônio. O time do Santo Antônio, então, foi Adjalma, que era amigão de papai, né? Tá aqui o goleirão, Adjalma. Tá aqui ele aqui, ó, de camisa preta. Orion e Wilson. Francisco, Bulau e Neide. Lauro, Pirajá, Telmo, Miro e Lola. E o técnico foi o Joel. Gente, o estádio estava lotado. Na verdade, não era bem um estádio, né? Era mais um campo de futebol que eles tentaram fazer um alambrado, colocaram ali uma marquise, como se fosse no estádio do Rio Branco, por exemplo, em Jucutuquara. Esse é o estádio, gente. Então, até que para os anos 1950 estava até bem organizado, né? Você vê que aqui do lado ainda começaram a surgir umas casinhas populares, né? Daquela época, dos conjuntos residenciais populares dos anos 50, assim como o Ibis, né, na Glória. E aí a gente tem outras histórias para contar aqui desse jogo, né? E a gente segue aqui falando que foi realmente um jogaço entre o Botafogo e o Santo Antônio, nessa inauguração do estádio Rubens Gomes. O Santo Antônio ele foi fundado em 1919, né? Portanto é um time bem antigo, né? Nessa época o time já tinha 40 anos. E a sede ficava no bairro Santo Antônio, né? Num terreno doado pelos dirigentes, que foi feita uma benfeitoria, funcionava uma escola antiga, né? Durante um tempo o pessoal fazia domingueiras, bailes, etc., né? Para sócio e para não sócio. E isso aí aconteceu durante muitos anos, até que Rubens Gomes assumiu a presidência do clube e resolveu criar um estádio, né, com iniciativa privada, e fazer esse estádio, que acabou sendo inaugurado em 1958. Aí são fotos do jornal, que a gente vê um outro ângulo da fotografia, né? Papai também aqui no centro, agachado com a flâmulazinha na mão aqui, ó. E aí tá o time, aí Zagallo, Newton Santos, Garrincha e Didi. Gente, que timaço, hein? Agora, havia muitos jornalistas que vieram inclusive do Rio e muitos fotógrafos também. Infelizmente, a gente não sabe se há filmagens desse jogo. Eu até gostaria de convocar aqui a nossa audiência no Memória Capixaba, e até em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer lugar que você esteja vendo esse vídeo, se você, por acaso, conhece alguém que tenha vídeos dessa partida, gente. Porque realmente foi uma coisa impressionante e o pessoal acorreu lá para ver esse jogo, todo mundo participou, foi muito legal. Agora, essa é uma matéria, o Santo Antônio espera um milagre. Na verdade, o jogo foi 3-1, né? E deixa eu ver, Garrincha marcou o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois Garrincha novamente aos 5 minutos do segundo tempo. E Rossi, que marcou aos 7 minutos do segundo tempo. Não, foi 3-0, gente, desculpem, foi 3-0. E aqui, essa matéria é de jornais e revistas que papai guardou. Mamãe, que fazia os recortes, né? Dona Neida. E esses recortes estão comigo, né? E eu fiz a digitalização desse material. Esse é o Rubens Gomes, na logomarca aí do Santo Antônio Futebol Clube, que foi um time que chegou longe, né, nessa trajetória do futebol capixaba, mas infelizmente, né, a gente sabe no que deu. Em 1958, na inauguração do seu estádio, o Santo Antônio era uma equipe de primeira grandeza no futebol capixaba. Clube que foi o único campeão do Brasil, com 0 ponto perdido em 1953, não chegou sequer a disputar o último campeonato da cidade. Já foi considerado um dos grandes do futebol capixaba, mas hoje, né,
É isso aí. Os campeões do mundo, Zagallo, Nilton Santos, Garrincha e Didi, do Botafogo, jogaram contra o Santo Antônio numa partida memorável. É essa foto aqui, que é a foto que tem esse corte aqui com os 4 grandes jogadores da seleção brasileira, campeões do mundo de 1958. E a gente pode destacar várias curiosidades desse jogo. Muita gente foi ao estádio para a inauguração, foi uma festa realmente. Não há filmagem, por exemplo, porque em 1958 nem a Tupi estava funcionando em Vitória, porque a TV Vitória só veio a ser inaugurada em 1961. Portanto, né, não rolou. Então tá aqui o jornal, ó. Programa de inauguração do estádio Rubens Gomes. Vamos ler essa matéria aqui? Rapidinho. Cadê? Aí, tá aqui. Vamos colocar aqui, vamos ler aqui. Tá lá, ó. Dia 17 de agosto de 58. 9 horas da manhã, chegada da delegação do Botafogo, recepcionada pela não sei, do Santo Antônio e o povo, né? Não sei que palavra essa aqui falhou aqui na digitalização lá da Biblioteca Nacional. Depois, homenagem aos campeões do mundo em O Diário, no jornal O Diário. Inauguração do estádio Rubens Gomes às 10 horas da manhã, hasteamento das bandeiras, corte da fita simbólica. O governador Chiquinho Aguiar estava lá, Francisco Lacerda de Aguiar, bênção do reverendíssimo arcebispo Dom João Batista da Mota e Albuquerque, discurso do senhor Rubens Gomes, que é essa fotografia que está aqui, ó. Pelo jeito parece que foi tudo dentro dos conformes, né, segundo a agenda, né? Depois, nota, todas as solenidades no estádio Rubens Gomes contarão com a presença da banda de música do 3º Batalhão de Caçadores, né, o 38BI hoje, antigamente era o 3º BC, e a presença de uma guarda de honra dos escoteiros. Comissões: recepção no aeroporto, Ivan Garcia, Lelo Penot, José Cruz, Dr. Raul Oliveira Neves, Pedro Alexandre, João Pedro da Silva e Jorge Bueri. São os convidados, todos os botafoguenses e também os sócios do Santo Antônio. Recepção ao Estrela de Cachoeiro, você vê, foi uma festa do Espírito Santo inteiro, né? José Bassini e Gilberto Rodrigues, recepção ao Colatinense Futebol Clube, Itamar Queiroz Pereira e Alaor Prata Rodrigues, etc. E foi uma festa bem legal, né? Teve várias coisas que aconteceram no mesmo dia da inauguração do estádio Rubens Gomes. Cadeiras numeradas nas arquibancadas, 500 cruzeiros, cadeiras sem número, 250 cruzeiros, arquibancadas 100 cruzeiros, sócios 50 cruzeiros, estudantes e militares uniformizados 50 cruzeiros. Aviso: os portadores de carteiras perpétuas poderão procurar seus ingressos na bilheteria número 1 no estádio ou na sede do Santo Antônio sábado de 19 em diante. Então é isso aí, gente. Esse é mais um videozinho aqui do canal do Memória Capixaba, trazendo para vocês mais essa curiosidade de um grande time capixaba. A matéria foi nessa revista que eu guardo comigo até hoje, a revista Capixaba, que trouxe essa matéria a respeito da inauguração do estádio Rubens Gomes, que aconteceu em 17 de agosto de 1958, com o time do Botafogo, que era, na verdade, a seleção brasileira de futebol. E, como curiosidade, nessa partida, meu pai jogou contra o Botafogo em 1958. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por estar assistindo aqui o vídeo até o final. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, compartilha o canal, se inscreve lá no sininho. De repente, quando a gente lançar vídeo novo, você vai receber as notificações que tem vídeo novo no canal. Então, por favor, compartilha aí com os amigos. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike e diz pra gente como é que nós podemos melhorar aqui os nossos vídeos no Memória Capixaba. Valeu, pessoal, obrigado! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.